Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao 10, nós lemos assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E vamos orar. Amado Pai, abençoe agora a tua palavra, derrame o teu poder em mim para que eu possa trazer a mensagem, que eu possa usá-la para falar ao teu povo. Nos dê ouvidos para ouvir, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Isso que nós lemos, esse episódio que nós acabamos de ler, ele ocorreu cerca de 6.000 anos atrás. Mas a natureza do ser humano, nesses últimos 6.000 anos, não mudou muita coisa de lá para cá. O homem continua sendo homem. Apesar dos avanços tecnológicos, históricos, enfim, todo tipo de mudança, a natureza humana é a mesma. Não mudou muita coisa. Outra coisa que não mudou muita coisa, aliás, não mudou nada, é a natureza do nosso Deus. Mudou zero. Zero. Hebreus 13:8 fala: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, eternamente. Então, Deus não muda. A palavra de Deus não muda. O próprio Deus não muda. O ser humano, a natureza do ser humano não muda. Então o que nós temos aqui, nesse episódio que nós lemos, é tão aplicável a eu e você hoje do que era para Adão e Eva quando isso ocorreu tantos anos atrás. Adão e Eva se esconderam de Deus, ou pelo menos tentaram. Eu sempre que leio isso eu acho cômico, esse exercício em futilidade da parte deles de querer se esconder de Deus. E é o mesmo exercício de inutilidade quando eu e você tentamos nos esconder de Deus. Note que eles se esconderam de Deus e Deus falou: Adão, onde é que você está? Deus sabia onde eles estavam. Não é que Deus estava, oh não, cadê Adão? Deus sabia onde Adão estava. Mas lá no Salmo 139, no versículo 7, diz assim, sobre querer fugir, querer se esconder de Deus. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Então, essa referência aqui ao inferno está falando subsolo, Hades, a morada dos mortos. Nessa época aqui, antes do Novo Testamento, nessa época aqui, o inferno era a habitação dos mortos, tanto dos salvos quanto dos perdidos. Então Adão, naquela época, estava no inferno. Moisés, todos os salvos do Velho Testamento estavam no inferno. Você lembra a história lá em Lucas, quando o homem rico e Lázaro, né? Lázaro, ambos morreram, Lázaro foi para o inferno, para o seio de Abraão. Então Abraão estava no inferno, e do outro lado de um abismo, em chamas e tormentos, estava o homem rico. Mas estavam todos no inferno, só que tinha um lado do inferno que era um lado bom, era um lado do paraíso. Não sabia disso, tinha que saber. E tinha um lado de sofrimento, de chamas eternas. E o homem rico viu Lázaro com Abraão e falou: manda Lázaro molhar a ponta do dedo dele para pingar uma gota na minha língua. Ou seja, lá tinha água. Desse lado não tinha, mas daquele lado tinha água. E Abraão falou assim: existe um abismo que nos separa e não tem como alguém daqui para ir ou daí vir para cá. Todos estavam onde? No inferno. Então aqui não está fazendo referência sobre o inferno no sentido que a gente entende hoje na nosso dia, na nossa realidade. Hoje o inferno só tem gente perdida, porque todo mundo que era salvo no lado bom do inferno foi retirado ali na ressurreição de Cristo. Quando ele ressurgiu,
Não fala que ele desceu ao inferno. Jesus não foi para o inferno chamas, ele foi para o inferno paraíso, onde estava Abraão, Lázaro, e libertou eles e levou para o céu. Estavam esperando ele, o primogênito da ressurreição, para libertar. E daquele dia em diante, só tem o lado ruim do inferno, o lado bom do inferno não tem mais. Esvaziou, não tem para que existir, não existe mais. Só existe o lado do tormento. Mas aqui, onde fala, se fizer no inferno na minha cama, eis que tu ali estás também. Está falando sobre o lugar dos mortos, ou seja, não adianta ir para o mais profundo lugar debaixo da terra, ou mais alto céu, eu não tenho como fugir da sua presença. Então é inútil Adão e Eva se esconder aonde? No meio das árvores. Se nas profundezas ou nas maiores alturas você não escapa da presença de Deus, quanto mais atrás de algumas árvores. Mas a verdade é que a natureza humana é essa. E mesmo apesar dessa futilidade, ser até cômico, isso acontece hoje com pessoas do mundo inteiro, inclusive com pessoas salvas. Salvas e perdidas. Essa tentativa de se esconder de Deus. Então hoje eu quero falar sobre o tema escondendo-se de Deus. Escondendo-se de Deus. Olha comigo no versículo 8. E hoje eu quero responder 3 perguntas. E eu sei a resposta porque eu mesmo elaborei as perguntas. Mas a primeira pergunta que eu quero responder é a seguinte: como se esconde de Deus? Nós já vimos que é meio fútil, mas como na prática é essa tentativa de se esconder de Deus? Versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Note o seguinte, muito importante os detalhes. Note que havia um local e note que havia um horário determinado e costumeiro onde eles se encontravam. Aonde, pastor? Aqui fala que o local era no jardim. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim. Nós temos o local. Era onde? No jardim. Tinha um local. E a hora, pastor? Que passeava no jardim pela viração do dia. Aí tem a hora. O que é viração do dia, pastor? A viração do dia é quando o dia passava de um dia para o outro. Então Deus foi passear no jardim meia-noite, quando dá 11 horas, 59 minutos, 59 segundos. Aí quando é 1 minuto, depois da meia-noite é o novo dia. Esse é o dia? Não, você está pensando com a cabeça de ocidentais no nosso contexto. A viração do dia, biblicamente e para o judeu até hoje, a viração do dia era quando? Às 18 horas. 18 horas seria o que nós chamamos de meia-noite, é quando um dia passava para o outro dia. Tanto que hoje, o sábado judaico, ele é celebrado a partir de quando? Meia-noite? Não, na sexta-feira, às 16 horas, no pôr do sol. Por quê? Porque ali é a viração do dia, é quando a sexta-feira se torna sábado. 18 horas, para o judeu, é sábado. 18 horas, no Velho Testamento, é sábado. 18 horas, na sexta, já era sábado. Então, essa viração do dia era justamente quando o sol estava se pondo e marcava um novo dia. Então, note que, pastor, como é que foge de Deus na prática? Como é que é isso? Diga uma coisa, tinha local específico pré-determinado e tinha uma hora específica pré-determinada. Tipo assim, um culto. Tipo assim, domingo às 18 horas. 18 horas encalhou, né? Mas a gente não sabe que dia era. Mas sabe que horas era? 18 horas. Nada mágico de ter um culto às 18 horas. Aqui o culto já foi 18, já foi 18h30, já foi 19, já foi tudo quanto é hora, já foi nada mágico. A gente faz agora 18 porque é mais apropriado para a gente fazer às 18. Mas esse culto aqui, que estamos falando aqui em Gênesis 3, esse culto, quando encontrar com o Senhor Deus, era às 18 horas. O dia não sabemos, mas havia um local. E quando tem um local e uma hora,
e o povo se junta para se encontrar com Deus, e Jesus está aqui, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, quem vai estar no meio? Jesus vai estar no meio. Então sinto muito, mas eu só quero um culto. Em Gênesis 3, eles fugiram de Deus, fugindo do culto. Na hora do culto, não estavam aqui. Na hora do culto, estavam se escondendo, não sei aonde, mas não estavam aqui. Esta é uma forma de se esconder de Deus. Deixa eu me corrigir. Esta é uma forma de tentar se enganar que está fugindo de Deus. Porque se você for para mais na profundeza do inferno, no mais alto do céu, Deus está lá. Então você vai se esconder como dele. Mas é assim na prática que as pessoas fazem. Essa história de fugir de Deus, não estando no local e na hora determinado para se encontrar com Deus e o seu povo, não é novidade. Isso acontecia na época de Paulo. O autor de Hebreus, eu creio que é Paulo, eu não vou discutir com você, mas em Hebreus 10, 25 fala assim: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Já naquela época era costume, era costumeiro, era a prática, era a norma, as pessoas faltar o culto. Antes, admoestando-nos uns aos outros, o tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Gente, se o autor de Hebreus falava com a expectativa que o dia já estava se aproximando, que dia? O dia do arrebatamento. Hoje, 2000 anos e pouco mais depois, devemos muito mais estarmos não negligenciando a nossa mútua congregação. Se isso é verdade 2000 e tantos anos atrás, hoje então, muitíssimo mais. Se esconde de Deus, fugindo do culto, se esconde de Deus, descuidando da sua palavra em nossas vidas. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quando nós nos descuidamos de ouvir a palavra de Deus, é uma tentativa de se esconder de Deus. A Bíblia fala que um dos nomes de Jesus é a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos conectados, estamos ligados, muito real, com a presença de Deus. Você está na presença de Deus. Eu não estou falando você chegar lá e abrir a Bíblia e ficar assim, ó. Não é isso. Tá? Não é palhaçada ou macacada. Eu estou falando é você ler, e você meditar, e você degustar e mastigar a palavra de Deus. Você está na presença de Deus. E quando nós queremos fugir de Deus, uma das coisas que fazemos é fugir do culto. A segunda coisa é descuidar da palavra. É não ler a palavra, não ouvir a palavra. A palavra sendo pregada. Agora cuidado, porque tem pregação aí que não vale nada. Mas a palavra ouvida, nós temos a Bíblia toda ali de MP3. Está interessado? Fale comigo. Disponibilizamos gratuitamente. Tá? Não sou eu, não se preocupe, não fui eu que gravei a Bíblia inteira, então você não precisa se preocupar quanto a isso. Tá? Pastor, eu já não aguento mais ouvir a voz. Não sou eu. Não sou eu. Deuteronômio 17, versículo 18. Será também que, isso aqui é falando sobre o rei. Lembrando que nessa época de Deuteronômio, o povo de Israel não tinha rei. Não tinha rei, mas está sendo dado instruções para um futuro rei. Diz assim: será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um translado desta lei, do original, que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida,
para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los. Você quer temer a palavra de Deus? Você quer aprender a obedecer e seguir a palavra de Deus? Sabe o que você faça? Leia a palavra de Deus todos os dias. Ah, pastor, mas eu não sou rei. Isso daí era para o rei no trono. Você é um rei. Você é uma rainha. Na sua vida, no seu lar, no seu casamento, você é uma autoridade. O trono representa autoridade, uma posição. E todos nós, queira ou não, nós temos uma posição. E para você governar e reinar a sua vida de um modo que agrada a Deus, sem o conselho aqui, tenha uma cópia. Eu tenho uma cópia aqui da palavra de Deus. Você tem. Se você não tem uma cópia da palavra de Deus, vem falar comigo. Nós providenciamos uma. Eu não quero que ninguém fale, que eu não tenho uma Bíblia. Que eu saiba, ninguém aqui não tem uma Bíblia. Que eu saiba. Se eu estiver errado, pastor, eu não tenho Bíblia. Fale comigo. Depois do culto, fale comigo. Nós vamos te arrumar uma cópia, uma Bíblia. Mas aqui está dizendo que o rei deve ter uma cópia transladada do original. Essa cópia aqui, essa versão que nós usamos, Almeida Corrigida Fiel, ela é um translado, uma cópia fiel do original que está no céu. Nem toda versão, tradução da Bíblia é uma cópia fidedigna da que está no céu. Se você não entende da polêmica da questão, pensei que Bíblia era Bíblia. Um dia eu também pensava assim, até que alguém me esclareceu. Nem toda versão é versão. Versões mudam, retiram, adicionam palavras. Absurdo, mas acontece. Eu gostava, quando eu tinha tempo, eu ia para as livrarias evangélicas aqui na cidade, pegava uma versão, aí eu olhava, Atos capítulo 8, versículo 38, está faltando, e realmente está faltando. Achava, moça, corre, tem um defeito aqui, o versículo 38, e lá, 35, 36, 37, 39. A moça, pronto, cadê o 38? Eu não sei, moça, sumiu. Chama o gerente. Eu não tinha o que fazer, é verdade, mas não tinha. Se a sua Bíblia está faltando, esse é um exemplo de tantos outros. Um versículo inteiro está sumido. Eu estou fugindo do assunto. Mas aqui fala que tem uma cópia fidedigna, mas não só tenha, leia dela todo dia e lerá todos os dias da sua vida. Para quê? Para que aprenda a temer ao Senhor Deus e para cumprir as palavras desta lei. Muita gente não teme e não cumpre porque não lê. Pastor, eu leio. Quando o senhor lê aí no culto, uma vez por semana ou duas, você lê, é isso a leitura? Que tal todos os dias? Temos um plano de leitura bíblica lá na frente. Pegue, leve um, use, muito útil. Ou se não quer usar plano, não use plano. Leia de capa a capa. Leia, só leia. O plano não é importante, leia. Foge-se de Deus, se esconde de Deus quando negligenciamos estar no culto, hora e local predeterminado. Se esconde de Deus descuidando da sua palavra. Nós lemos em Romanos 10, 13 sobre ouvir a palavra. Deuteronômio 17, 18 sobre ler a palavra. Se esconde de Deus correndo, fugindo para o mundo. É inevitável. Quando você negligencia o local e a hora, quando você negligencia o ouvir e o ler a palavra, eu te garanto, o próximo passo é fugir para o mundo. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Quando nós negligenciamos a Deus, não lendo ou ouvindo sua palavra, não mantendo o local e os horários de se encontrar com Ele, nós vamos sim andar segundo o conselho dos ímpios.
Nós vamos sim se deter no caminho dos pecadores, e nós vamos sim nos assentar na roda dos escarnecedores. Isso é outra forma de se esconder de Deus. Correr para o mundo. Não está vindo para a igreja, não está lendo a Bíblia, não está ouvindo a palavra. Claro que vai para o mundo. Então você quer para onde? Para o céu? Para o mundão mesmo. Adão e Eva se esconderam de Deus. Sabe aonde Adão e Eva se esconderam de Deus? Adão e Eva se esconderam de Deus nas bênçãos que Deus tinha dado a eles. Não é irônico isso? Olhe comigo no versículo 9, que nós lemos agora há pouco. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, aonde? Aqui fala onde? Entre as árvores do jardim. Muito bem. Agora, olhe em Gênesis 2, volta um capítulo. Gênesis 2, e versículo 8, diz algo muito interessante. Gênesis 2, 8 fala assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Veja bem, Deus criou o céu e a terra em 6 dias. Um show, espetáculo. Aquilo não era o Éden. Era um show, era um espetáculo, era uma maravilha. Mas aquilo não era o jardim no Éden. O jardim no Éden, Éden significa murado, fechado. No meio de toda aquela maravilhosa, magnífica, pura, não poluída, não estragada, e magnífica criação, Deus falou: eu vou juntar, eu vou plantar um jardim que vai fazer essa criação maravilhosa toda aqui que eu fiz, vai parecer ser um lixo em comparação. Aqui eu vou fazer top. Aqui eu vou fazer uma coisa especial. Em comparação à criação, aqui eu plantei. Para que ele plantou? Para os animais? Para os elefantes, girafas? Não. Para os peixes, os pássaros? Não. Ele plantou o jardim no Éden para colocar o homem e a mulher ali. Naquele lugar extra abençoado, extra preparado. Foi naquela bênção, nas árvores do jardim, que Adão e Eva se esconderam. Não façamos nós a mesma coisa. Como assim, pastor? Deus criou uma bênção chamada Jardim do Éden. E Adão e Eva se esconderam no meio das árvores do jardim. Muitas vezes Deus nos abençoa. E nós usamos aquelas bênçãos para se esconder e se afastar de Deus. Deus dá um emprego para a gente. Ah, pastor, eu não tenho tempo de fazer mais nada, eu não tenho tempo para ir para culto, não tenho tempo de ler Bíblia, não tenho tempo de evangelizar, não tenho tempo de nada, eu estou muito ocupado. Eu tenho certeza que foi isso que Deus tinha em mente quando deu esse emprego para você. Ou será que foi Deus mesmo que deu esse emprego para você? A Bíblia fala que as bênçãos de Deus enriquecem e não tem pesar. Se a sua bênção está lhe afastando de Deus, pergunte se isso é bênção. Deus permite que você compre um carro. Oh, coisa boa. Mas é engraçado, quando o irmão vinha de bicicleta, a pé, de ônibus, não faltava um culto. Agora de carro não vem mais. Claro, pastor, agora eu posso ir para shopping, agora eu posso ir para praia, posso viajar, posso... Sabe o que é isso? É se esconder de Deus nas árvores do seu jardim. Eu conheci uma família, não dessa igreja, nunca foram membros da igreja. Eu alugava, quando vim morar no Brasil, a segunda casa que eu aluguei era dessa família. E eles tinham uma casa de praia, numa barra dessas aí qualquer. E conversando, você também é crente? Sim, sou. Então ela começou a dizer para mim, como se não tivesse nada de errado, o fato que eles não iam para a igreja fazia anos, no domingo, porque sexta-feira corriam para a casa de praia, só voltava domingo à noite ou segunda-feira de manhã. Então você quer me dizer que vocês não estão indo para o culto
nos dias de domingo, que vocês vão para a casa de praia. Essa pessoa não via absolutamente nada de errado com isso. Sabe o que é isso? É se esconder nas árvores do jardim. Deus lhe proporciona alguma coisa e você usa aquilo para se afastar, se esconder de Deus. Ah, pastor, passei na faculdade. Gente, passar é moleza, difícil é terminar e não ficar doido. Mas agora, um exemplo aqui, alguns de vocês conhecem o que eu estou falando. Eu não lembro o nome dele, ele veio aqui algumas vezes, nunca foi da igreja, mas era um jovem que cresceu numa igreja, que eu saiba, ele é salvo, não tenho por que duvidar que ele não seja salvo. Conseguiu uma vaga no curso que ele queria na UFAL. Não deu 2 semanas. E ele disse para todo mundo, postou nas redes sociais dele falando, esqueçam que um dia eu fui crente. Era curso de computação, viu? Viu, Camila? Viu, Vitor? Em 2 semanas, foi de uma bênção, conquista, vitória que Deus me deu, para esqueça que um dia eu fui crente. Quem sabe o que eu estou falando? A Bia sabe, o Gidane sabe. Júnior, você não sabe, mas você sabe. O Júnior de cá, o Júnior de lá também sabe. A Camila sabe. Ah, é você? Ah, não é você. Na sua turma, famoso ele então pelo jeito. Famoso, tá vendo? Pois é. Mudou alguma coisa ele? Está na mesma. Mudou lá. Pense. Sabe o que é isso? É se esconder de Deus nas árvores, gente. Deus proporciona uma bênção e você vai e se esconde, se afasta de Deus. Não tem tempo mais para Deus. Eu sinceramente me pergunto se foi Deus que lhe deu aquilo mesmo. Não estou dizendo que não foi. Eu só me pergunto, será? Deus fala que Ele não vai deixar uma tentação vir que a gente não possa vencê-la. Mas junto vem o escape. Pode ser que ele é crente e não quis o escape. Correu para o mundo, não interessa, mas não se esconda de Deus. A natureza humana não mudou. As mesmas coisas que nós observamos aqui na vida de Adão e Eva, eles se escondendo de Deus, acontece hoje. Por quê? Porque o ser humano não mudou. Por isso que esse livro, ele é eterno, ele fala, ele toca, ele consegue separar e cortar o coração do homem. Por quê? Porque o ser humano não mudou, e o nosso Deus não mudou, e a palavra de Deus não mudou. É só você deixar ela trabalhar na sua vida, e ouvir. Ah, esse livro é muito velho, não sabe de nada, desatualizado. Desatualizado está a sua inteligência, se você pensa assim. Isso aqui é um livro vivo. Ele é eterno. O nosso Deus é um Deus eterno, um Deus vivo. E Ele entende tanto da natureza humana 6.000 anos atrás, quanto Ele entende 6 minutos atrás. Quantas vezes isso se repete? Deus abençoa e nós nos afastamos dEle. Se esconde de Deus quando nós não oramos como deveríamos. Oração nada mais é do que se colocar na presença de Deus. Se esconde não orando, não ouvindo a palavra, não lendo a palavra, não estando aqui no horário, local determinado. Tudo isso é se esconder de Deus. O que responde a nossa primeira pergunta? Como se esconde de Deus? Acabei de se responder. Segunda pergunta, por que se esconde de Deus? Já vimos o como se esconde, identificar. Quando você vê alguém fazendo esse tipo de coisa, essa pessoa está se escondendo de Deus. Ou pelo menos tentando. Como vimos, é um exercício em futilidade, porque ninguém vai se esconder de Deus. Agora, por que alguém faz isso? Voltamos para o nosso texto, Gênesis 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Olha a palavra, temi, porque estava nu. Adão e Eva, eles sabiam, eles tinham plena e total ciência
de que eram culpados de ter transgredido o mandamento de Deus. Eles sabiam do seu pecado. Eles sabiam. Temi. Por quê? Porque estava nu. Aí Deus pergunta, quem te disse que tu estava nu? Quem foi que falou? Vocês sempre estiveram nus? Porque só agora vocês estão? Porque eles tinham comido o fruto da árvore de qual não deveriam ter comido. Eles sabiam. Quando alguém se esconde de Deus, de uma dessas formas que nós vimos, as desculpas e as justificativas são muitas. Mas o motivo é sempre um só. Pecado. Pode vir justificativa, desculpa, são muitas e variadas e umas até cômicas, francamente. Mas o motivo real, a razão verdadeira é um e apenas um, não tem outro. Se resume no frigir dos ovos. Pecado. Nada mais, nada menos. E esse pecado é um pecado ciente, que a pessoa sabe muito bem que está em pecado. Não um pecado secreto, um pecado oculto, não. É um pecado. É a ciência do pecado. Como Adão e Eva estavam tão cientes do que fizeram, que temeram Deus. Por isso que se esconderam. Vê a ligação, se esconder, temer, culpa, pecado. Peca, culpa, teme, esconde. Alerta para pais, esposos, esposas, amigos, colegas, seja quem for. Quando alguém se afasta, se esfria, se esconde, foge da presença de Deus, tem um motivo. Pecado. Não, sabe o que é? É porque justificativa e desculpas têm de montanhas. Motivo. A razão. O porquê. É só um e um só. Pecado. Mas pastor, por que eu aviso? Por isso aqui, ó. Fique de olho. Jesus falou, vocês sabem julgar a estação. Quando o sol está assim, o vento está assado, vai chover, vai fazer sol. Você sabe discernir os céus. E não sabe discernir os sinais do tempo? Entenda, discernam o sinal do tempo. Quando existe escondimento, afastamento, esfriamento de Deus, isso sinaliza uma coisa e uma coisa só: pecado. E se você é pai ou mãe e você vê o seu filho assim, saiba que é o quê? Pecado. O seu cônjuge começa a querer se afastar, se esfriar, se esconder de Deus. Pecado. Para fazer o quê, pastor? Pegar uma tábua, uma ripa? Não. Ajude, auxilie, ore. Ajude. Perceba. Agora, a última coisa que você não deve fazer é empoderar o esconderijo. Ajudar ao se esconder. Facilitar. Fingir que não está vendo. Aceitar as justificativas. Acreditar que realmente é porque ele está com dor de barriga. Há 6 meses. Há 6 meses, na hora do culto, está dor de barriga. Então, meu filho, eu vi um especialista, está com problema aí. Ah, é porque dói, não sei. Ah, é porque... Não, se você vê isso, você tem um amigo que está se escondendo de Deus, ajude ele. Incentive ele, encoraje-o. Busque, ore por ele, vá lá, rapaz, o que é? Posso ajudar? Vamos lá. Ajude, enquanto há tempo. Sabe, eu não estou dizendo isso, fica com para chegar e falar, olha bem, essa não é a intenção. O sinal é para a gente ajudar
a recuperar, a resgatar, a mitigar o dano. Um amigo de verdade faz isso. Um pai responsável, uma mãe responsável faz isso. Um esposo, uma esposa responsável faz isso. E não simplesmente fingir que não, está tudo certo, ok, tudo bem. Ou pior ainda, seguir aquela pessoa no esconderijo. Aproveitar a carona. Nem eu também, sabe uma coisa? Eu também estou com a sua dor de barriga, eu acho que peguei de você. Então não vai nem tu nem eu, pronto, beleza. É um exemplo, mas você entende o princípio que eu estou falando. Em vez do mais forte ajudar o mais fraco, o mais forte não está sendo o mais fraco. O mais fraco está enfraquecendo o mais forte. Alerta. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Deus. E o motivo era o pecado. O fermento do pecado está trabalhando. A Bíblia compara pecado a fermento. Por quê? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5:9 diz exatamente essas palavras. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não precisa de muito fermento. Eu digo mais, quando a pessoa chegou ao ponto de estar se escondendo de Deus, a massa já está levedada. Já está levedada. Se a gente perder os sinais no início, se perdemos as sutilidades, quando a pessoa começa a faltar culto, não querer ler a Bíblia, não querer ouvir a Bíblia, não quer orar, quando chega isso, meu querido, minha querida, a massa já levedou, já transbordou, já abriu a porta do fogão, já está na meio da cozinha, a coisa já está, já está levedada. A pessoa já está escondida, entucaiada, cavou um buraco, entrou dentro. Você pode não se importar, você pode não se incomodar com um pouco do fermento hoje. Mas quando ele levedar a massa amanhã, você com certeza terá outra atitude. Você ignora as coisinhas pequenas hoje com seu filho, com sua filha, amanhã você vai ter um problema na sua mão tão grande. Você ignora, não faz questão com seu esposo, sua esposa. Eu sei que é chato, eu sei que é incômodo, não é agradável, mas sabe uma coisa? Fazer certo sempre é mais difícil do que fazer errado. Fazer errado é sempre mais fácil, ser displicente é sempre mais fácil, ser irresponsável é sempre mais fácil, sempre mais fácil. Fazer de cego é mais fácil. Mas quando a massa estiver levedada, aí não é mais fácil. Quantas vezes vem uma mãe, um cônjuge para mim e fala, pastor, o que eu faço agora? Eu falo, agora está complicado. Agora o que você deveria ter feito? Porque a massa já levedou. Alguém já fez pão, o bolo? Camila, sua mãe faz pão, não faz? Você faz pão. E por que eu nunca comi do seu pão? Nem eu, nem ninguém aqui comendo o seu pão. Você tem como deslevedar a massa? Não tem. Uma vez que a massa está levedada, está lá. Quero o seu pão, viu? Não tem por onde correr, gente. Então vamos evitar que chegue a isso, que é muito, muito mais fácil. Então nós vemos aqui como que se esconde de Deus e por que se esconde de Deus. Se esconder de Deus é um mal que é preciso cortar na raiz. Então, não espere a pessoa fazer toda... Eu acho que você estava dormindo. Trate dele assim que iniciar os primeiros sintomas.
Trate dele ao notar o início em nós. Antes que eu possa ajudar você, eu tenho que estar em condições. Então, antes de ficar... vamos ficar assim, ó. Olhar para o nosso umbigo. Devemos vigiar para ajudar os nossos amigos, familiares, entendemos. Mas antes de vigiar lá, vamos vigiar aqui. É o meu caso, gente. De pouco adianta eu não me vigiar, porque como é que eu vou vigiar? E a palavra episcopo quer dizer o vigiador, o supervisor. Como é que eu vou ser o episcopo, pastor da igreja, se eu não estou me vigiando? Caso, história triste por aí, que o pastor não está se vigiando. Se o pastor não está se vigiando, quanto mais a igreja, gente. Jesus falou assim, Mateus 7,4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho e eis uma trave no teu olho. Então, antes da gente uma cruzada de querer vigiar todo mundo, vamos vigiar nós mesmos. Quando eu perceber que eu estou me escondendo, me afastando, me esfriando, cuide de si primeiro. Quando você voa em aviões, ao invés de voar sozinho, mas quando você embarca no avião, eles têm aquele vídeo, ou aquela demonstração das máscaras e cinto, aquela coisa toda. Sempre diziam o quê? Coloque primeiro a máscara em você, antes de ajudar outra pessoa. Por quê? Gente, se o avião se despressuriza e o oxigênio abaixa, você tem que estar respirando para poder ajudar os outros. Você começa a ajudar outra pessoa aqui, aí você desmaia, se não ajudou nem você e nem a pessoa. É a mesma coisa. Antes de ajudar alguém, coloque a máscara em você mesmo. Antes de vigiar alguém, vigia você mesmo. Para que nós estejamos em condições de poder ajudar outra pessoa. Eu falei 3 perguntas e 3 perguntas serão. A última é, como se volta? Como se sai do esconderijo? Nós vimos como se esconde, por que se esconde. Ok, e como é que sai do esconderijo? Como é que se retorna? Como é que volta? Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão. Sabe como é que a gente volta? É Deus que faz assim, ó. Adão, cadê você? Note, Deus sabia onde estava Adão. Deus não estava, Adão, eu procurei para cá, cadê Adão? Ele sabia onde ele estava. Mas fala aqui, chamou o Senhor Deus Adão. Nós voltamos quando Deus chama e quando respondemos. Anote aqui, isso é muito importante, irmãos, homens, que Deus chamou Adão. Quem se escondeu? Adão e sua mulher. Deus não falou Adão e Eva, Adão e sua mulher. Deus falou Adão. Por que isso? Maior responsabilidade recaía sobre o homem. Vocês não estão vendo, mas eu estou batendo meu pé aqui no chão. Para efeito. Vocês perdem isso com esse púlpito escondendo o meu pé aqui. A maior responsabilidade recai sobre os ombros do homem. Deus foi cobrar o homem. Pastor, mas hoje em dia, direitos iguais. Eu estou lendo a Bíblia. Não interessa. Eu prego e ensino a Bíblia. Deus chamou Adão. Deus estava responsabilizando Adão. Depois a gente vê mais tarde que Eva também. Mas em primeira instância, Deus estava tratando com Adão. Note-se, no versículo 8 fala, esconderam-se Adão e sua mulher. Está lá, versículo 8. Escondeu Adão e sua mulher. No versículo 9, e chamou o Senhor Deus Adão. É porque ele não queria Eva? Claro que ele queria Eva. A questão não era que ele não estava interessado na Eva. Ele chamou Adão.
cabe a maior responsabilidade ao homem atender o chamado de Deus. E Deus chamou e Deus cobrou de Adão pela ausência e pela escudescência, a palavra nova que eu acabei de inventar. Deus cobrou, falou, por que não estou aqui? É porque a gente estava nu, temeu. Deus falou, por isso é? Ele cobrou isso de Eva? Não, cobrou de quem? De Adão. Quem que, você lê lá em Gênesis, quem que Deus colocou encarregado do jardim? Adão. Eva estava lá? Estava, para ajudar Adão, mas o responsável era Adão. Chama-se hierarquia. Quer dizer então que o homem, é o homem que Deus chamou e deu primeiro, a hierarquia. Quer responsabilidade, você vai ter contabilidade. Quer autoridade, você vai ter que ter responsabilidade. Sabe o que quer dizer responsabilidade? Você vai ter que responder por aquilo, prestar conta, se explicar. Toda autoridade sem responsabilidade é mutreta. É errado. Se alguém te dá autoridade, não tenha dúvida, vai vir responsabilidade. Vai ter que prestar contas. Hoje em dia as mulheres, quer ser igual aos homens. Ok. Junto com a autoridade, vem responsabilidade. Enfim. Deus sempre chama. Deus sempre vai atrás. Deus sempre fala, onde é que você está? Ele sabe onde é que você está, quando você não está aqui. Quando você não abre sua Bíblia para ler, ele sabe onde você está, e ele chama. Eu tenho no meu computador, tem um avisozinho de backup, e mostra quantos dias não foi feito backup nesse computador aqui. Você sabe, viu a última vez que mostrou? Está lá, faz 3.500 e quantos dias desde o último backup. Pois é. Não seria tão trágico se não fosse o fato que é verdade. Não tem backup há anos. No nosso coração aparece o mesmo aviso. Há X dias você não me encontra na palavra. Há 2 dias, 2 semanas, 2 meses, 2 anos que você não me encontra em oração. Há 3 semanas que não se encontramos no local e horário determinado. Sabe o que eu faço com aquele aviso que aparece toda vez que eu ligo o computador? Depois de mais de 2.000 vezes, eu ignoro. Eu vou lá e tem um xizinho no canto que aperta lá, ele some. Muito crente faz isso. Deus fala, fulano, cadê você? Pim! Aí Deus vem de novo. Cadê tu? Nunca mais se orou? Pim! Mas tu não vem à igreja há 6 meses. Pim! Eu confesso que nos primeiros dias, há 2 dias sem backup. 2 dias sem backup, 2 dias sem backup. Depois de 3.000 dias sem backup, pim! Deus chama. Deus chama. O problema é que a gente vai lá e... Ok. Dependendo do seu sistema operacional de preferência. Vai lá, ok. Acabou. Muitas vezes estamos com a cabeça e o coração enterrado no mundo. De tal jeito que nós não ouvimos o chamado. Mas Deus chama. Talvez não se ouve ou não atende o chamado, simplesmente porque a pessoa não é salva. Pode ser que Deus está chamando na realidade, batendo no coração para salvação.
E a pessoa não responde aquele chamado porque a pessoa não é salva. Ela está no mundo e muito feliz da vida. Não sente falta da palavra, da oração de Deus, a comunhão. Não sente falta. Por quê? Porque ela não é salva. Como sente falta daquilo? Porco gosta de lama. O porco na lama está em casa, gente. Quer mais? Mas você pega uma ovelha e joga na lama, a ovelha se levanta, dá um pulo e sai dali rapidinho. Por quê? Porque é uma ovelha. A ovelha não quer ficar na lama. Ela pode até cair. Ela pode até escorregar. Ela pode até se encontrar na lama, mas ela não está em casa. Ela não está em casa. E muitas vezes o problema é esse. Estamos lidando com um porquinho e não com uma ovelha. João 10, 27, Jesus falou: as minhas ovelhas, já que estamos falando de ovelha e porco, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E termina assim: e elas me seguem. Por que está ouvindo a voz? Porque ele está chamando. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde está? Quem é ovelha, ouve e segue. Deus chama. Adão respondeu. Adão estava com medo, culpado, escondido. Quando Deus falou: Adão, cadê você? Estou aqui. Me escondi nas árvores. Por quê? Porque percebi que estava no ITB. Na hora, Adão respondeu. Na hora, Adão reagiu. Haverá pessoas, infelizmente, enganadas, que foram salvas e nunca foram. Eu não quero aqui colocar a salvação de ninguém em dúvida, mas a palavra de Deus, eu estou mostrando o que a palavra de Deus fala. Se você foi salvo algum dia, você é eternamente salvo, nunca vai perder a salvação. Eu não estou desdizendo isso. O que eu estou dizendo é que tem muita gente que acha que foi salvo, porque disse uma oração, porque está vindo para a igreja tantas vezes, porque o pai, a mãe, o avô. Gente, salvação não é isso. A salvação não é repetir uma oração. Salvação é você ouvir, entender e receber o evangelho. Através de uma oração. Mas não é a oração que salva, é a fé colocada na morte e ressurreição de Cristo para pagar o seu pecado. Isso salva. Não interessa se seu pai, sua mãe, seu avô, sua vida inteira você esteve na igreja, se você fez uma oração ou não fez oração. E isso, nada a ver. Eu vou ler aqui o que eu já compartilhei. São talvez os versículos mais, para mim, mais horripilantes. Mais horríveis, terríveis. Mateus 7, 22. Jesus falando: muitos me dirão naquele dia. Então, veja bem, naquele dia, isso é uma profecia. Ele falou, naquele dia, haverá um dia em que isso vai acontecer. Não é parábola, não é ilustração, é uma profecia. Muitos, não poucos, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Estou chamando Jesus de Senhor. Não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pessoas que naquele dia, no dia do julgamento, irão para Cristo, dizendo: Senhor, Senhor, a gente fez isso, a gente frequentou a igreja, a gente estava no ministério, e vão ver as tristes e terríveis palavras: cai fora, não sei quem você é. Gente, você ouvir isso de qualquer pessoa é trágico, mas eu vi isso de Cristo, o inferno de um lado e o céu do outro, e ele falar: vocês, para cá, não vos conheço. Mas eu chamei você de Senhor, mas eu fiz. Não os conheço. São pessoas que, sinceramente, legitimamente, e isso que é tão horripilante, pessoas que
acham, creem, estão contando que são salvas. São pessoas que estavam crendo talvez, mas eu fui batizado. Não, mas eu era membro da igreja. Mas eu não perdi um culto. Mas eu era uma pessoa boa. Eu resisti, eu persisti até o fim. Eu fui... tudo eu. É errado se batizar, é errado ir para a igreja. Nada disso é errado, mas nada disso salva. E tem muitas pessoas no mundo hoje que pensam, acham, creem que são salvas. E naquele dia vão ouvir, apartai-vos de mim, não vos conheço. Isso para mim é a coisa mais triste do universo. Isso aqui não é aquelas pessoas que disseram, eu não creio em Deus, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de Bíblia, eu quero saber de viver minha vida, eu quero fazer minhas farras, eu quero fazer... Não é essa pessoa. São pessoas que sinceramente foram para Jesus dizendo, Senhor, a gente abafou. E vão ver, apartai-vos de mim. Triste. Quem não vai estar nesse meio é alguém que confiou, em algum momento da sua vida, confiou a sua vida eterna nas mãos de Jesus Cristo. Vai receber o perdão que ele comprou na cruz, como único pagamento. Não é isso, mas é só isso, gente. Ontem foram 6 almas salvas. Se nenhuma daquelas 6 almas botar o pé nessa ou qualquer outra igreja, qualquer uma daquelas almas não pegarem a Bíblia uma vez na vida, se elas ouviram e entenderam e receberam salvação, são salvas. Mas nunca viram para a igreja? E desde que eu vim para a igreja salva alguém? É por obras então? É quantos capítulos leu? Não estou dizendo que não deve ou é ruim, não, mas eu estou dizendo salvação é pela graça. E se não tem um dia na sua vida que você recebeu esse dom gratuito de Deus, você vai estar aqui, ouvindo, apartai-vos de mim, não vos conheço. Eu não sabemos quem são essas pessoas, mas eu não quero que ninguém ouvindo minha voz hoje seja uma delas. Literalmente, pelo amor de Deus. Isso são pessoas que frequentavam igrejas, criam em Deus, chamavam Jesus de Senhor, e vão para o inferno. O caminho de volta a Deus é igual ao caminho de afastamento. O mesmo caminho que você tomou para se afastar de Deus, é o mesmo caminho para voltar para Deus. Deus chama. Que eu nunca mais fui para o culto. O que eu faço, Deus? Começa a ir para o culto. Nunca mais eu li a Bíblia. O que eu faço? Começa a ler a Bíblia. Nunca mais orei para Deus. O que eu faço? Ore. O mesmo caminho que levou é o mesmo caminho que traz. É o mesmo caminho. E Deus chama. Mas quando chama, você faz assim, como eu faço no computador. Clic. Tão fácil. Clic. No outro dia, é o mesmo número mais 1. Clic. Não faça isso. Não vamos nos esconder de Deus. Não vamos deixar que pessoas ao nosso redor que nós podemos ajudar se afastem de Deus. Nós não podemos viver a vida por elas, mas podemos ajudar. Podemos encorajar. Podemos de alguma forma auxiliar. Não vamos esconder de Deus. Mas se escondermos, vamos sempre ouvir o chamado, como Adão fez, e atender. Adão não falou, que eu não estava afim, eu estava ocupado, esse jardim que você me deu para cuidar é muito grande. Ele falou, não, eu sou culpado.
Eu vi que estava nu e eu temi. O temor veio da culpa. Ele estava assumindo a culpa. Vamos assumir a culpa? Vamos assumir a responsabilidade. Vamos confessar como Adão fez. E Deus nos aceita de volta. E toma as providências.